Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano. E se eu começasse a programar hoje, qual seria o caminho que eu tomaria? Vem comigo que eu vou te falar. Hoje eu tenho quase 18 anos de carreira só trabalhando com programação. Eu comecei lá nos meus 17 anos e se você fizer a conta, você descobre minha idade. Mas o que eu quero conversar com você aqui hoje é o momento que eu comecei a aprender tecnologia, a aprender programação e trabalhar com isso, eram completamente diferentes do que acontece hoje. Mas e se eu começasse a estudar programação hoje e começasse a trabalhar com programação hoje, qual caminho eu tomaria? E é sobre isso que eu quero te falar, porque quando eu comecei a minha carreira, o mundo era outro, os recursos eram outros, as tecnologias eram outras. Eu comecei trabalhando com VB6, depois fui trabalhar com ASP, C#, PHP, Python, JavaScript, Node. Sério, eu consigo encher as duas mãos de todas as tecnologias que eu já trabalhei na minha carreira. Isso não quer dizer que você precise tomar esse caminho, até mesmo porque muitas dessas tecnologias que eu já trabalhei nem são utilizadas mais. Mas com a maturidade que eu tenho hoje e a visão que eu tenho hoje da minha carreira, eu teria tomado caminhos diferentes se eu tivesse começado hoje. Então vamos lá, eu vou começar a falar primeiro dos recursos que existem disponíveis hoje para você aprender programação. Eu separei aqui em 3 categorias. A primeira, recursos tradicionais. Recursos tradicionais são faculdades, técnicos, livros didáticos ou livros de programação em si. Esse tipo de material existe desde quando começou a se falar de computação. Então lá nos anos 50, 60, existe muito material para ser consumido em todas essas décadas. Os principais livros que a gente usa hoje foram escritos nos anos 80 ou nos anos 90 e a gente consome eles até hoje. O segundo são os recursos online, ou seja, vídeos, artigos, documentações, cursos online. Isso é muito presente nos dias de hoje, não existia lá quando eu comecei, mas hoje você pode ter acesso a conteúdo incrível de maneira gratuita, só tendo disponibilidade para ler ou assistir materiais. Talvez o vídeo aqui seja um dos exemplos desses recursos online. Eu tô falando hoje o caminho que eu tomaria. Sério, eu adoraria ter um conteúdo, um vídeo desse tipo lá em 2005, quando eu comecei a minha carreira. O terceiro recurso que você tem aqui para começar a aprender sobre programação é recursos presenciais, ou seja, palestras, eventos, congressos, meetups. Existe uma série de recursos presenciais hoje em dia acontecendo gratuitamente ou até gastando pouco dinheiro. E lá você pode assistir palestras ou consumir conteúdos de pessoas que estão realmente lá no topo da carreira de uma maneira muito acessível. Outra ferramenta que a gente tem também para aprender programação hoje é executar projetos ou construir projetos. Pensa assim, eu tô numa fase onde eu tô construindo o hábito de fazer exercícios e tudo mais, então tenho corrido, fazendo musculação e tudo mais. Pensa comigo, eu posso ler sobre corrida, posso assistir vídeos sobre alongamentos, mas eu só vou saber exatamente me avaliar como que eu estou na minha corrida e tudo mais quando eu realmente correr. Não adianta eu ficar lendo sobre corrida, assistindo coisas sobre corrida, seguindo pessoas falando sobre corrida, se eu não for correr e não praticar tudo isso que eu tô aprendendo. É só fazendo projetos, é só praticando que a gente vai conseguir saber em qual escala, vamos dizer, de progresso a gente tá. Então executar projetos e praticar o que você tem consumido aí, lido, assistido e tudo mais, é super importante para você saber em que momento você tá, em qual parte de dificuldade você tá, em qual maturidade você tá de tudo que você vem aprendendo. Então, ó, não pule essa etapa, não pule. E só adicionando aí mais uma ferramenta no seu cinto de utilidades de programador aí, eu queria trazer também Pair Programming. É uma ferramenta muito importante para aprender a programar quando você trabalha junto ou está próximo de alguém que é muito mais experiente que você. Você, com a mão na massa, programando as duas pessoas juntas ali, você consegue aprender coisas de uma maneira muito mais rápida do que consumindo livros, artigos, vídeos, cursos e praticando sozinho. Pair Programming acelera muito o seu aprendizado. Isso pode ser feito dentro de uma empresa, quando você já está trabalhando, pegar alguém um pouco mais sênior ali para te ajudar, ou também pode ser feito na internet. Existem dezenas de comunidades, ou se não centenas de comunidades, onde tem pessoas online o dia inteiro, onde você pode ir lá compartilhar sua tela e praticar os seus projetos junto com outras pessoas mais experientes que você.
Eu já falei sobre a comunidade desse canal aqui que a gente tem lá no Discord. É uma comunidade gratuita lá no Discord, onde tem um monte de gente lá pra você trocar figurinhas, aprender junto, praticar junto, ou até mesmo pedir pra alguém revisar um código, ou trabalhar junto ali no pair programming. É muito legal fazer parte de uma comunidade. A nossa comunidade é gratuita, existe alguns acessos ali, mas se você tá afim de se juntar com uma galera que tá aprendendo a programar, fazendo uma transição de carreira, saindo de um emprego e entrando na carreira de tecnologia, sério, a nossa comunidade pode ser o seu lugar. Lá tem um monte de gente falando de hardware, de Linux, de programação, de internet das coisas, de automação residencial. Sério, tem muita coisa mesmo. E você vai ser muito bem recebido pela comunidade quando você chegar, e principalmente por mim. Quando você chegar lá, me marca e eu vou dar um alô e vou falar diretamente com você. Então, ó, eu vou te falar como eu realmente começaria a programar. A gente já falou de ferramentas e recursos. Agora, quais seriam os passos, as decisões que eu tomaria? Primeiro, eu aprenderia computação básica. Sério, computação básica é uma coisa que todo mundo acha que sabe, ou todo mundo acha que não precisa saber. E é entender o que é um processador, o que é uma memória, qual é o papel de cada um deles, como funciona por dentro uma CPU, como que a CPU processa, o que são cores, o que são núcleos de processadores, como funciona redes de computadores, como funciona TCP/IP, internet, essas coisas. Tudo isso eu coloco num pacote como computação básica. Você não precisa, vamos dizer, se aprofundar como funciona protocolos de internet. Mas, por mais que seja superficial o conhecimento que você tenha sobre funcionamento de computadores, funcionamento de internet, de redes de computadores, de servidores, mais isso vai te ajudar no seu processo de aprendizado sobre programação. Porque hoje é muito difícil existir programação que não esteja conectado na internet. Segundo passo que eu tomaria aqui, eu aprenderia lógica de programação. Eu sou apaixonado por música. Sério, eu toco instrumentos desde quando eu era pequeno adolescente lá, sei lá, 12, 13 anos. Eu aprendi a tocar violão com os meus amigos, lendo revistinhas de violão e tudo mais. E eu acabei aprendendo violão muito mais pela prática do que pela teoria. Só que quando eu virei adulto, eu comecei a estudar teoria musical, dentro de piano, estudar partitura, estudar harmonia. E foi aí que eu entendi como que a música funcionava, como que as composições funcionavam, como que os arranjos funcionavam. Lógica de programação é a mesma coisa. Você pode aprender na prática, praticando aí a linguagem que você gosta e tudo mais. Mas quando você estuda lógica de programação, construção de algoritmos, você programa em qualquer linguagem. Hoje eu não vou dizer que eu toco qualquer instrumento, mas eu entendo como músicas são formadas, como músicas são compostas. E com certeza eu aprenderia novos instrumentos mais fáceis só porque eu tenho a base da teoria musical. É a mesma coisa com lógica de programação. Quando você tem uma boa formação de lógica de programação, você aprende muito mais fácil qualquer nova linguagem. Terceiro passo, aí sim eu escolheria uma linguagem e começaria a estudar. É muito mais fácil hoje estudar falando de tecnologias da web. Então começar a estudar linguagens que estão relacionadas com web, como HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, todas essas linguagens estão de alguma maneira relacionadas com web. Existem muitos recursos por aí e é muito fácil porque com qualquer computador você consegue começar a estudar, praticar e ver o resultado acontecendo ali. Então o desenvolvimento web é uma porta de entrada para quem está começando a aprender a tecnologia, a aprender a programar. Não quer dizer que essa seja a única porta que você vai abrir durante a sua carreira, mas estudar sobre front-end, back-end, infraestrutura vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Mas eu não quero que você, vamos dizer, se limite a isso. Existe muito mais programação pelo mundo do que só programação web. Games, embarcados e vários outros tipos de níveis de tecnologia estão relacionados também com o desenvolvimento de software. Quarto passo. Leia a documentação, sério. O jeito mais fácil e mais rápido de você aprender sobre uma linguagem é lendo a documentação oficial. Então, se você gosta de PHP, vá lá, acesse o site do PHP e leia a documentação do PHP. Se você gosta de JavaScript, vá lá, acesse a documentação do JavaScript e leia sobre JavaScript. Você gosta de Python, acesse o site da Python e leia a documentação do Python. Esse é o jeito mais fácil e mais barato, sério. Todas essas documentações são gratuitas. É só você ir lá, acessar e estudar. 5. Conheça as suas ferramentas. Saiba como funciona o seu editor, saiba muito bem como funciona Git, saiba como funciona o seu terminal. Essas são as 3 ferramentas que você vai mais usar no seu dia a dia como programador ou programadora. Você precisa conhecer elas muito bem. É a mesma coisa que um marceneiro não saber como usar um serrote, ou
um mecânico de carro não saber como usar um macaco hidráulico. Você precisa saber muito bem usar suas ferramentas. Sexto, encontre pessoas. Eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas de mim, que estão entrando nessa área de tecnologia, que tecnologia é sobre pessoas. A gente cria software para as pessoas usarem, a gente resolve problemas das pessoas usando software, a gente trabalha lado a lado de muitas pessoas. Então, tecnologia é sobre pessoas. Encontre essas pessoas. Faça parte de comunidades, frequente eventos, trabalhe ao lado de pessoas que você goste, que você confie, tenha um mentor, tenha um professor, faça parte de uma comunidade. Essas 3 coisas são muito importantes. Quando você encontra um mentor que te guia nesses primeiros passos da sua carreira, sério, a sua carreira se acelera muito rápido de uma maneira que você não imagina. E por último aqui, o 7º ponto, eu quero trazer a mentalidade. Tenha uma mentalidade de um profissional. Programar é sim complicado, mas não ao ponto de ser impossível de aprender. Então confie em você, os primeiros passos podem ser mais difíceis, mas conforme você for aprendendo, você vai conseguindo dar passos mais largos e começar a ver melhor o seu progresso e começar a recolher os frutos, vamos dizer, do seu investimento, dos seus estudos e da sua dedicação. O que você não entende no começo e você tem muita dificuldade para aprender, parece muito complexo, mas quando você aprende, você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Talvez até se sentir a pessoa mais inteligente do mundo. E aí eu já vejo um problema. Você não é super inteligente porque você sabe programar. Você não é mais inteligente do que os outros só porque você entendeu um conceito um pouco mais complexo. Você só foi um pouco mais disciplinado ou teve mais oportunidades para aprender e praticar todas essas coisas. Atualmente, o mercado precisa de todas as pessoas que estão dispostas a programar. Existe um déficit de profissionais na programação muito grande, sério, que estão na casa das centenas de milhares. Você não é velho demais para começar a aprender a programar e você também não é jovem demais para começar a trabalhar com programação. Tenha isso em mente. Ainda falando sobre mentalidade, trate os seus problemas e as suas dificuldades, vamos dizer, na sua caminhada como oportunidade. Quando você se depara, vamos dizer, com uma tecnologia que você nunca conheceu ou com um bug que você nunca viu e não sabe como resolver, trate isso como uma oportunidade de aprender a resolver esse tipo de bugs. Isso vai te tornar uma pessoa mais experiente e mais madura para trabalhar dentro de empresas, dentro de produtos, para resolver esse tipo de problemas ou esse tipo de dificuldade. Você vai errar muito mais do que acertar. E isso é uma coisa boa. Quanto mais erros você comete, mais experiente você vai se tornando. Hoje eu tava conversando com um cara lá no trabalho, que ele é super sênior, ele é principal e tal. E a gente tava falando que o que torna uma pessoa muito experiente, muito sênior e muito valiosa pro mercado, não é, vamos dizer, a quantidade de coisas técnicas que ela tem, mas sim a quantidade de problemas que ela viveu e resolveu. Então trate isso como uma oportunidade para você. Durante essa carreira você vai encontrar muito mais coisas difíceis de serem feitas e resolvidas do que coisas fáceis. E é isso que torna um profissional que trabalha com desenvolvimento de software tão importante, porque ele resolve coisas difíceis e coisas complexas. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Tenha uma certeza em mente, tudo vai mudar e tudo vai quebrar com o tempo. Isso quer dizer que o framework que você goste, daqui a alguns anos ele não seja mais importante para o mercado e você vai ter que aprender um novo. Isso quer dizer que aquele software super robusto que você tinha construído vai quebrar por causa de uma alteração em alguma coisa de uma grande Big Tech aí decidiu e você vai ter que refazer. E de novo, trate isso como oportunidade. Vai ser oportunidade de mais trabalho, de mais aprendizado. Isso só conta a favor para você. Você vai continuar arrumando coisas quebradas e vai continuar aprendendo coisas novas pelo resto da sua carreira. E agora, uma coisa muito importante mesmo. Se você quiser esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, esqueça, mas não esqueça essa parte. Quem pensa no todo é muito mais importante. Se você tá lá só preocupado em saber front-end, JavaScript, React e todas essas coisas, você vai ser menos importante do que uma pessoa que tá querendo saber sobre o todo do produto, o todo do software. Como funciona o front, como funciona o back, como funciona a infra, como funcionam as vendas desse software. Quanto mais ampla for a sua visão e quanto mais ampla for a sua vontade de conhecer e se envolver com a empresa, com o produto que você está trabalhando, mais importante você se torna para a empresa e para o produto que você está trabalhando. Sério, isso é muito importante. Quanto mais você quiser fazer parte disso, quanto mais você quiser se envolver com isso, mais oportunidades você vai ter. E por fim, um acolhimento aqui, não seja duro com você. Sério, você vai errar muito mais do que acertar. Você vai encontrar muito mais dificuldades do que, vamos dizer, caminhos fáceis. Você vai trabalhar assim com pessoas ruins. Talvez você possa ser uma pessoa ruim algum dia. Mas não seja duro com você. Entenda tudo isso como oportunidade de melhoria, de desenvolvimento, de aprendizado. Existe oportunidade para todo mundo dentro da tecnologia. Eu adoraria ter um vídeo como esse lá nos meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar. Eu cometeria muito menos erros, eu talvez aceleraria a minha carreira se eu entendesse todas essas oportunidades.
e também me frustraria muito menos. Que bom que você assistiu esse vídeo aqui hoje. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma outra sugestão para eu colocar dentro dessa lista? Deixa aí nos comentários, talvez eu faça um outro vídeo sobre esse mesmo assunto mais pra frente e a sua dica entre. Gostou de assistir sobre esse assunto? Então eu deixei um outro vídeo aqui relacionado para você continuar assistindo. Clica nele ali, me encontra lá do outro lado, porque esse vídeo aqui já acabou. Até mais, tchau!